Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. O pastor leu aqui de 1 a 11. Nós vamos ler do 17 ao 24. Para dedicar? Uau, Davi, Mustang, 2.3 Turbo, Yellow, very nice. Vamos dedicar no final, amém? Deus abençoe o Davi. O pastor leu aqui do 4 ao 11, nós vamos ler do 17 ao 24. Eu ia ler agora do 1 ao 11 e o pastor trocou comigo. Amém? Todos encontraram? Está na televisão. Amém. Deixa eu ver. Ark. Isso mesmo. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Diga amém. 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 O título da minha pregação hoje, da minha palavra hoje, é Maturidade 2.0. Maturidade 2.0. Esses dias eu e a Rebeca estávamos ali assistindo um filme, as crianças já tinham ido para a cama, a gente estava no sofá assistindo o filme, e acabou o filme, eu fui pegar um copo de água, e naquele momento eu realizei alguma coisa, seja ela por causa da minha mente, por causa de ser cristão, ou seja, o Espírito Santo que trouxe isso para mim, colocou isso no meu coração, mas eu vi naquela hora que depois que a gente assistiu o filme, eu e ela passamos o filme inteiro torcendo para o protagonista, que era uma pessoa ruim, que era um ladrão, para ele conseguir fugir e escapar daquela situação. Quer dizer que os valores que nós temos, às vezes, quando não prestamos atenção, eles podem ser invertidos. Preste atenção que naquele filme, era um filme com romance, comédia, e muito engraçado, muito divertido, foi um bom filme, mas nós passamos o filme inteiro esperando que a pessoa ruim daquele filme, a pessoa que estava fazendo algo errado, que ele conseguisse se libertar daquela situação, daquilo lá. Então existe a maturidade, que é o que nós alcançamos quando chegamos a uma certa idade, nos tornamos adultos, mas existe a maturidade 2.0, que é o que nós conseguimos através da mudança da nossa mentalidade pelo Espírito Santo. Amém? Então, Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Sou eu, cara. Amém. Para que não andeis com os outros, vamos começar de novo. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Amém? Outra versão, no versículo 23, e diz: e vos renovar no espírito da vossa mente. Amém? Que Deus abençoe a nossa igreja, que venha receber essa palavra, que essa palavra venha trazer mudança aos nossos corações hoje. Você pode mudar a sua vida permitindo que a palavra de Deus venha mudar a sua mente, venha mudar os seus princípios. Se você prestar atenção no texto que lemos, do capítulo 22 para o capítulo 24, não tem como você pular o versículo 23. Não faria sentido você pular ali o versículo 23. E o que o versículo 23 quer falar sobre renovar
a nossa mente, e também Deus fala isso em Romanos capítulo 2, versículo 12, muito obrigado, Deus abençoe, é que isso é o Evangelho. Você quer saber o que realmente é o Evangelho? A segunda parte que vem depois que você aceita Cristo, que você recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador da sua vida, é a renovação da sua mente. É aí que começa o processo. É aí que começa a mudança. É aí que Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Então nós não podemos mudar a ser renovados no modo do nosso pensar. A transformação da vida passa obrigatoriamente pela nossa mente. Se você não mudar a maneira com que você pensa, se você não mudar a maneira com que você vê as situações, se você não mudar a maneira como você fala sobre a sua vida, as situações que você está vivendo, nada vai mudar na sua vida, independente de você ter aceitado a Cristo ou não. A mudança tem que vir trabalhada de você, a mudança tem que iniciar por você, através da leitura da palavra, através da oração, através da dedicação, através do jejum e da dedicação ao Senhor. Então, por que maturidade 2.0? Porque maturidade, ela não tem a aparência de ser espiritual, ele é um processo, é uma mente renovada. E nós já tivemos um mês aqui da renovação da nossa mente, usamos Romanos 2, capítulo 12 como o texto base desse mês, mas eu quero dar mais uma pincelada nisso, porque Paulo, ele foi a prova viva disso na palavra de Deus. Ao longo de 14 anos, se você prestar atenção em todas as cartas que Paulo escreve ali, você começa a notar uma mudança na vida de Paulo, uma mudança na maneira em que Paulo se descreve, uma mudança na maneira como ele se apresenta ali em suas cartas. E carta por carta, com os passar desses 14 anos mais ou menos que levaram para essas cartas serem entregues, você vai ver que Paulo, ele muda a maneira como que ele se apresenta em cada carta. Isso é um convite que todo crente tem. Depois que você aceitou Jesus Cristo, depois que você se tornou crente, depois que você passa a ser chamado de crente, esse é um convite que é feito a você, esse é um convite que é feito a mim, que façamos, que buscamos essa mudança todos os dias da nossa vida. E na teoria, irmãos, é muito fácil. Na teoria, você mudar quem você é, pode ser muito fácil. Você pode fazer o yes, 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 e pode fazer tudo por aí, mas você sabe que no final do dia não é só isso. Não é só você falar que vai mudar. Você tem que sair da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto, irmãos, causa um choque em qualquer um de nós. Em qualquer um de nós. Porque é muito fácil eu me acomodar. É muito fácil eu viver a vida da maneira que eu estou acostumado, no salário que eu estou acostumado, no trabalho que eu estou acostumado, ir para a igreja aos domingos, sirvo no domingo, segunda, terça, quarta, sábado, eu estou vivendo a minha vida tranquilo, há uma separação aí do que é importante para mim, então eu sou crente no domingo e vivo uma vida certinha, faço as minhas boas obras, mas não é somente isso. E a chave de toda essa mensagem que nós vamos ver aqui é o versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Amém? A transformação começa quando a acomodação acaba. A transformação na sua vida vai começar quando você sair dessa zona de conforto, quando aquilo que te faz contente hoje deixar de ser o suficiente. E eu estou falando isso, irmãos, não somente na área física, nas nossas finanças, que você deve sim buscar um crescimento de entendimento da palavra do Senhor também, mas na nossa área espiritual, quando o que você tem hoje, a unção que você tem hoje, os talentos, os dons que você tem hoje, já não é mais o suficiente, não porque você é ingrato ao que o Senhor já te deu até agora, mas porque você quer mais,
porque você quer se dedicar mais, porque você quer se separar mais, e é isso que significa santificação. Quando você se separa para buscar mais, para alcançar mais. E se você for passando de livro de carta em carta de Paulo, você vai ver as mudanças. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta inicialmente como o apóstolo. E ele se apresenta com o seu título, entrega ali o título, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou entre os mortos. Nessa primeira carta, ele vai com um credencial máximo ali. E ele tem uma razão para fazer isso, porque estavam atacando o evangelho dele. Então, em 1 Coríntios, ele já entra, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 e 2, ele já entra como defensor do ofício. E não sou eu o apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Cristo, o nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós, porque vós sois o selo do meu apostolato no Senhor. Então aqui ele já entra agora defendendo quem ele é. Em 1 Coríntios agora começa a mudar, você vê uma mudança agora no capítulo 15, começou no capítulo 9, no capítulo 15, de 9 a 10, ele já se chama como o menor dos apóstolos, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã. E depois, lá na frente, um pouquinho mais para trás, você vê que é nesse livro também que ele diz, sede meus imitadores. Não porque ele está falando que você deve alcançar a estatura dele, mas é porque às vezes você olhando para alguém que está aqui do seu lado, é mais fácil de você alcançar até lá e depois alcançar outro step. Então ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E tem aquele meme, não sei se você já viu aquele meme cristão, que tem Cristo como um leão, aí tem Paulo como um leão um pouquinho mal desenhado, e tem um leão lá, que sou eu e você, que é só uns pedacinhos de pau ali desenhado. Então nós devemos buscar ser como uns aos outros, e você é melhor que eu em algumas coisas, e eu sou melhor do que você em algumas coisas, e devemos buscar como corpo de Cristo, melhorar, buscar ser um como os outros, buscando então, no final ali, a presença do Senhor. 2 Coríntios agora, ele já vem diferente no capítulo 12, versículo 11, e ele se apresenta como nada. Paulo agora ele fala, fui nécio em me glorificar, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que eu em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Aqui ele já começa a falar que ele é nada. E é o próprio apóstolo que escreveu 60% a mais do Novo Testamento, que agora vem se apresentando aqui como nada. E é claro que a igreja, lendo isso, não levou isso em consideração, perdendo o respeito por ele, mas ele começa a mudar a visão que ele tem de si. Romanos capítulo 1, versículo 1, agora ele se apresenta como servo antes de apóstolo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, na maior das suas cartas, em ordem de palavras, agora se inverteu, ele é primeiro servo e depois ele se torna apóstolo, nessa mesma carta que vai ordenar a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejam aqui que quando ele chega aqui em Romanos, ele te apresenta a condição que é necessária para você experimentar isso de Deus. Existe uma condição, todas as promessas, tudo que Deus diz que existe na palavra, existe uma condição ali para que possamos alcançar isso. E a condição aqui é que haja uma transformação do nosso entendimento, uma renovação da maneira que entendemos a vida, uma renovação da maneira que vemos as situações na nossa vida, uma renovação de como
levamos a nossa vida no dia a dia. Efésios, então, capítulo 3, versículo 8, um capítulo atrás, ele se chama de o mínimo de todos os santos. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, porque ele era chamado de apóstolo dos gentios, por meio do evangelho, a riqueza do incompreensível reino de Cristo. Então vejam agora que ele se chama do mínimo de todos os santos. Filemão capítulo 1, ele se chama de prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão de Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. Nem apóstolo agora ele passa mais a escrever nas suas cartas. Um homem conhecido, já havia aberto algumas igrejas, mas ele nem se apresenta mais como apóstolo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 15 e 16, finalmente ele se apresenta como o principal dos pecadores. Essa é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Veja que o verbo aqui, ele está no presente. Eu sou, ele não está falando que eu fui. Ele está falando que eu sou hoje, depois de todos esses anos, depois de todas as mudanças que eu passei, de tudo que eu experimentei na presença do Senhor, eu ainda sou essa pessoa, o principal dos pecadores. Exemplo disso também é Tiago. Se você for ver a carta de Tiago, na sua apresentação, capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. E se você sabe quem foi esse Tiago, você sabe que ele era não somente irmão de Jesus, mas pastor da igreja de Jerusalém. Pessoas que alcançaram a maturidade, se diminuindo perante os homens, mas engrandecendo o nome do Senhor, alcançando graça diante do Senhor. Irmão, eu não estou falando que você deve se humilhar a homem nenhum, porque não é isso que a Bíblia manda você fazer. Você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa de Deus, você é escolhido, você é chamado. Deus tem uma obra na sua vida, mas perante Deus, quem somos nós? Perante Deus, quem sou eu? Quem é você? Veja que essa é uma leitura de escada. O caminho natural do ser humano é o inverso. Primeiro começamos humilde, quando começamos uma carreira, começamos por baixo, então crescemos a nos tornar alguém nessa carreira. Veja que Paulo e outros na Bíblia apresentam então o contrário. Eles começam grande, Paulo ali começa grande apóstolo, e depois ele termina como o menor, o principal entre os pecadores. Isso não é uma baixa autoestima. Não estou falando que crente tem que ter baixa autoestima. Não estou trazendo uma mensagem coach aqui. Eu estou falando que devemos nos colocar na nossa posição, nos posicionar diante do mundo e diante de Deus. Saber quem você é diante do mundo e saber quem você é perante a Deus. É isso que Efésios 4:23 significa na prática. Renovação da mente não é somente um evento que acontece de uma hora para outra. Renovação da nossa mente é um evento que acontece durante toda a nossa vida. É um retrato que Paulo nos deixa aqui na Bíblia. Quando eu fui consagrado a pastor, logo depois eu fui ao Rio de Janeiro e a São Paulo, viver alguns grandes amigos que eu tenho ali, gente que tem anos e anos de experiência no ministério, em um ministério grande. Eu sempre volto de lá cheio de ideias, porque a gente conversa muito sobre igreja, mas, irmãos, eu fui lá, eu estava grande, porque era pastor para lá, era pastor para cá, era cafezinho, almoço e janta, e não tem nada de errado com isso, porque eles queriam honrar uma pessoa que estava visitando, e nós fazemos a mesma coisa aqui na nossa igreja. Eu estava no puro óleo, tinha acabado de ser consagrado. Falar nisso tem que fazer uma dedicaçãozinha a mais, pode investir um tempinho a mais na palavra do Senhor, na oração, mas
estava no puro óleo. Eu não costumo a sonhar, eu não tenho sonhos assim que eu me lembre depois, mas eu estava tendo sonhos, estava ouvindo o Espírito Santo falando ao meu coração, e eu contava para a Rebeca os sonhos. Eu falava para a Rebeca: não conta para ninguém, porque eu não sei o que está acontecendo, vamos esperar de Deus para ver. O que a Rebeca fazia? Ela ia e contava para todo mundo o sonho, porque é o normal. Não é? Aí você começa a entender Jesus. Vai, não fale para ninguém. O que o cara fazia? Ia lá e contava para todo mundo. A mesma coisa. Aí eu comecei a ter sonhos assim, e Deus está confirmando, levantando essas pessoas que estavam começando em uma coisa e outra, e Deus está confirmando aqueles sonhos na vida dele. E eu comecei a fazer planos, irmãos. E o meu plano, e preste atenção nessa parte, o meu plano... E você já sabe que não aconteceu assim, porque eu disse que é o meu plano, né? Você já sabe como é que vai ser o final. O meu plano é que eu ia auxiliar os pastores, eles iam ter mais tempo, iam fazer mais casamento, ia poder viajar mais, ia poder fazer outros eventos, e eu ia ficar mais no dia a dia da igreja. Irmão, naquele verão eu fiz uns 3 casamentos, alguns eventos, e eu não estava preparado para aquilo. Porque para mim, eu pensava: vão chamar o pastor Gelson, vão chamar a pastora Cici. E eu comecei a ser convidado, e naquele verão eu passei quase todos os dias visitando pessoas no hospital. Eu não sei quantos lembram aqui, mas o pastor Tony, ele estava no hospital. Hoje ele já está em recuperação, em casa, está tudo bem. Mas eu estava todos os dias ali fazendo visita para eles, e as pessoas me viam nos corredores e me pediam para ir visitar alguém, e para orar para alguém. Então quase todos os dias eu estava ali no hospital. E essa experiência acaba nos abrindo os olhos, porque você não é preparado para isso. Algumas coisas que você vê ali, você não é preparado para isso. E você começa a entender como que é a chamada de Deus, porque tem glória, mas a glória é para o nome do Senhor. O trabalho é que vem para mim e para você. E todos nós aqui temos uma chamada. Tiago, eu não tenho uma chamada. Irmão, você é crente, você tem uma chamada. Irmão, você aceitou Jesus, Deus tem um plano para você. Não tem uma pessoa aqui que saia daqui hoje sem pensar, que deva sair daqui achando que você não tem um lugar no reino de Deus, que Deus não tem planos para você. Você está aqui porque você não porque você foi um acidente, independente do seu último nome, independente da condição que os seus pais te tiveram. Deus sonhou a sua vida, Deus contou os seus dias nessa terra, independente do que o diabo coloca na sua cabeça, independente dos pensamentos ruins que você pode ter hoje. Eu quero te falar uma coisa: você foi um sonho de Deus para essa terra. Deus tem um propósito para você nessa terra, Deus tem um lugar para você nessa terra. Eu não quero saber qual é o seu nome, como é a sua conta de banco, quais são os seus talentos, o que você faz com eles, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus sonhou com você. Amém? Irmão, preste atenção que crente não tem time off. Crente não é part-time. Você não pode ser um part-time Christian. Você não pode ser um crente só metade do tempo, só quando eu tô na igreja. Nos dias de culto eu sou crente, nos outros dias eu sou um businessman. Eu não sou engenheiro full-time ou contractor full-time e depois eu sou pastor. Irmão, é toda hora, todo dia, tudo de uma vez só. Você é o que você é na vida secular, e você é crente. E não tem tempo off, não tem tempo de part-time, não tem tempo de dedicação. Vai da necessidade do reino de Deus, o que está acontecendo naquela hora. Você deixa tudo e você vai fazer a obra, ou você volta e vai fazer o seu trabalho. Você que tem que lembrar disso tudo. Deus não vai ficar colocando isso na sua cabeça. Do momento em que você acorda ao momento que você vai deitar, você é um crente. Não tem exceção sobre isso. Independente do que vai acontecer no seu dia, independente daquilo que você vai enfrentar no seu dia, não existe uma mudança ali. Irmão, não existe ex-crente. Você nunca vai ver alguém falar: eu sou ex-crente, ou aquele cara lá é um ex-crente. Existe desviado. É um crente ruim que não vai para o céu, mas ele não deixa de ser crente. Ele não é um ex-crente. Aí criaram o gênero dos desviados, né? Que agora são os desigrejados. Eles não se identificam como desviados.
Eles se identificam diferente, é para complicar o negócio, mas está todo mundo no mesmo rumo. Eles não se tornam ex-crentes, eles não esqueceram aquilo que eles aprenderam, eles somente não estão na salvação. Eles querem complicar, mas ainda continuam desviados. Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte: quando as pessoas te apertam, quando a situação te aperta, quando o problema te aperta, o que sai de dentro de você? Quando Deus criou a terra e céus, quando voltamos lá no começo, lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus, Ele falava, haja isso, e houve aquilo, e Ele viu que era bom, e foi o começo e o fim daquele dia, e em tudo Ele falava, haja isso, e houve, e tudo que o Senhor falava, acontecia, e o verbo estava ali, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e sabemos disso tudo, mas quando chegou no sexto dia, houve uma mudança ali, houve algo diferente. Deus reúne a Trindade, um Deus único, com 3 pessoas, triuno. Se você consegue entender isso, se você não consegue, amém, bem-vindo ao grupo. Mas se ajunta ali um Deus triuno, e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 3 partes, espírito, alma e corpo, um Deus, 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali somos formados do barro, Deus faz o barro, e a parte da terra está ali. A nossa casa, você tem parte de barro, quando morremos, voltamos ao pó. Mas Ele colocou dentro de nós, diferente de qualquer outra criação nesse mundo, uma parte do céu. Ele sopra sobre as nossas narinas e nos dá o fôlego de vida. Tanto que, quando nascemos, quando a criança nasce, o choro mostra o funcionamento do pulmão daquela criança. O funcionamento da respiração daquela criança. O primeiro respirar ali, aquilo lá já é parte do Senhor soprando vida naquela pessoa. Então Ele falou, façamos, no plural, a Trindade, e contra as mentiras do diabo, porque você não é obra do acaso. Você só não aconteceu aqui dentro dessa igreja, você só não aconteceu aqui nos Estados Unidos. Você tem um plano de Deus sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui para alguma coisa maior do que só ficar rico. Que Deus te abençoe, que a sua conta de banco fique igual ao seu número de celular, que venha dizimar na igreja, crescer o evangelho do Senhor, se tornar um grande investidor na obra. Mas Deus tem mais para você do que isso. Deus forma Adão do pó com o barro, e com as próprias mãos. O boneco está pronto, mas ainda não dá vida, não tem vida, e Ele sopra ali o fôlego de vida. Quando fomos criados, Deus pegou da terra, mas também colocou do céu. Tem céu dentro de você. Então quando as pessoas te espremem, quando aquele cara que você trabalha com ele puxa o seu tapete, quando o patrão te chama a atenção de maneira errada, quando uma pessoa te corta no trânsito, e agora eu estou pregando para mim, quando uma pessoa vem falar alguma coisa que você não merecia ouvir aquilo, o que sai de você? Terra ou céu? Quando você é espremido, o que vai sair de dentro de você? Terra ou céu? E é aqui que se torna difícil, porque falar de santificação, irmão, pregar aqui em cima de santificação, usar textos bíblicos de santificação, é muito bom, é muito simples, é muito fácil. Você na sua meditação bíblica, é muito bom ouvir isso, mas colocar em prática, quando a pressão sobe lá em cima, e o cara te deu um corte no trânsito, e você não falar nada, e levantar a mão e ter que abençoar aquele incircunciso, é o difícil. E a gente tem palavra que a gente pode falar, incircunciso, mula de Balaão, porque a mula foi usada por Deus, irmão. Não deixava de ser mula, mas foi usada por Deus. Então você pode falar essas coisinhas. Agora você vai abençoar ou você vai sair fora? Você vai deixar que a terra venha sair de dentro de você. Não importa como você está começando hoje, irmão. O que eu quero te dizer é que importa como você vai sair daqui hoje. Importa com a decisão que você vai tomar hoje. Como que você vai terminar o seu dia
hoje. Essa palavra vai ser um divisor de águas na sua vida, porque eu quero hoje que você decida tomar um posicionamento no nome de Jesus, que você venha decidir agora ser uma pessoa melhor através da renovação da sua mente, através da renovação da sua boca, dos seus pensamentos, das suas ações no diário. Não somente no domingo de manhã, não somente no domingo depois que você sai aqui, mas se tiver que sofrer a perda, como Paulo diz no dia de semana, sofra a perda. E isso é o difícil, irmão. É você saber que você está certo. E isso é difícil, até para crente. É você saber que você está certo, que você fez tudo certo, que foi avisado, e você tem que sofrer a perda no final. E Paulo diz, sofre a perda. Sofre a perda. E é isso que Cristo quis dizer quando ele diz que se bater de um lado da tua face, oferece a outra. Sofre a perda. Sofre a perda. Deixa passar. Vão falar as coisas, irmãos, para tentar tirar alguma reação de você, alguma emoção de você. Deixa passar. Por que que você vai se reduzir a esse tipo de comportamento? Por que que você vai se colocar a nesse tipo de situação onde a Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas olhando o que você decide fazer? Irmão, todo mundo pode rodar a baiana. A hora que você decidir rodar a baiana, e olha lá o crente. E olha lá, esse aí é o que prega lá no domingo, no culto de celebração. Esse aí é o crente que veio falar de Jesus Cristo para mim. Todo mundo decide fazer coisa errada. Irmão, a hora que você decide fazer uma coisinha assim, cara, ninguém vai me pegar nisso aqui. Te pegam e ainda fica feio para você. Não é? Todo mundo faz coisa errada, mente no quote, promete coisa que não vai fazer. Aí você vai lá, olha o quote, mas não tem jeito de fazer isso aqui. Não, mas ele colocou aí, então vai fazer. Você não pode mentir. Você tem que deixar passar quieto, calado. O que vai sair de você no momento em que você for apertado? Sabe por quê? Porque o que determina o que vai sair de mim, se é terra ou céu, é o que governa a minha mente. Deixa eu te perguntar agora, o que governa os seus pensamentos hoje? O que você permite governar a sua mente? Você tem prestado atenção nos tipos de pensamentos que passam pela sua cabeça? Você tem prestado atenção nos tipos de pensamentos que você permite você meditar durante o dia? Por isso que a Bíblia nos manda, irmão, meditar na palavra, porque aquilo passa a ser parte do nosso dia a dia. Se você prestar atenção, as primeiras coisas que você pensa no começo do seu dia, aquilo vai afetar todo o seu dia. Então começa o quê? Lendo a palavra. Começa orando, começa colocando aquilo perante o Senhor. Se tem alguma coisa, irmão, que está te perturbando, que está tirando a paz, começa em oração. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai sair logo naquele instante, mas você vai ver que durante o dia a oração ela vai ficar por cima daquele problema. A leitura da Bíblia vai ficar por cima daquele problema. Uma palavra que você viu naquele texto, irmão, ele começa a fazer toda a diferença no seu dia. O que você vai pensar durante o dia vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu quero te perguntar de novo, o que governa a sua mente? Qual o tipo de pensamento que você permite passar pela sua mente? E o lógico disso tudo, desse elo, irmãos, é que pensamentos causam governos que também causam frutos. O que acontece com Paulo aqui é que os pensamentos dele começam a ser pensamento de reino. Ele começa a só pensar no reino, tudo para ele era reino. A Bíblia diz que quando ele estava lá em Corintos, ele trabalhava durante a semana para ter o seu sustento, mas sábado, irmãos, ele corria para a igreja e tinha ali aquele tempo, e ele era cercado de pessoas dentro da igreja, estava ali trabalhando com pessoas da igreja, estava cercado de pessoas dentro da igreja, e ele não dividia o seu tempo. Paulo era pregador do evangelho e ele montava tendas. Não tinha uma divisão de tempo ali. O que regia a mente de Paulo era a Bíblia, era a palavra de Deus, era o próprio evangelho. E o evangelho, irmãos, ele não veio para tirar o prazer da vida. Se você pensa que a vida tem prazer sem o evangelho, que é difícil servir a Deus, está precisando de uma renovação de mente, porque o evangelho tira o prazer do pecado. É diferente.
O prazer do pecado é que é retirado da nossa vida. Quando aceitamos a Cristo, quando nos dedicamos à palavra, começamos a querer trocar o nosso cenário. Começamos a querer passar tempo com pessoas diferentes. Não porque você se tornou melhor do que ninguém, não porque você se tornou maior do que ninguém, não porque você é melhor do que ninguém, mas porque agora aquele tipo de conversa naquela mesa já não bate mais com você. Os seus pensamentos já não estão daquela altura. Os seus pensamentos são mais altos agora. Você vê a vida de maneira diferente, você vê pessoas de maneira diferente, você começa a reagir a situações de maneira diferente, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é melhor que uma pessoa ou que outra, ou que os seus amigos que ficaram para trás, mas porque você agora tem um pensamento diferente. E é só isso. E as pessoas começam a notar isso. E começam a te cobrar. Tá melhor, virou crente, tá melhor do que todo mundo. Tá mais santo do que todo mundo. Não é só uma ação que você coloca no dia a dia, irmãos. É um processo diário de escolher não se assentar, por exemplo, à roda dos escarnecedores. Não se assentar com pessoas que não têm nada mais a falar a não ser mal dos outros. Não permitir que essas conversas também venham afetar a sua vida e a sua reação diante delas. Não permitir que as pessoas, quando você permite que conversas, que palavras de outras pessoas tirem uma reação de você, você está permitindo que aquelas pessoas venham ter controle da sua vida. Não permitir que ninguém mais, que outra pessoa, tenha controle das suas vidas, a não ser o Espírito Santo de Deus. Não tem que parar de fazer coisas porque a religião impõe, mas é porque o Espírito Santo de Deus te convence. É porque o Espírito Santo de Deus começa a tocar no seu coração. É porque aquela palavra que você leu de manhã, naqueles 10 minutinhos que você tirou, quando você acordou ali, tirou o seu celular mesmo e leu a Bíblia, é porque aquela palavra começa a te incomodar com alguma coisa que está acontecendo, você não se sente bem, você não quer ficar mais ali, você quer mudar alguma coisa e aquilo te causou incômodo. Por causa do Espírito Santo, por causa da mudança do Evangelho na sua vida. Presta atenção, irmãos, não é sobre dinheiro, não é sobre luxo, não é sobre fama, não era sobre aplauso, e Paulo começou a reconhecer isso. Não estou falando que a gente não precisa dessas coisas, claro que você precisa dessas coisas. Nossa igreja é uma igreja de pessoas bem-aventuradas, de pessoas bem-sucedidas, isso não é o problema. Mas não é sobre isso, é sobre aquilo que vem mudando dentro de você, é sobre a mente que foi renovada. Eu quero declarar essa noite que você está estragado para o mundo, eu quero declarar essa noite que as conversas que o mundo oferece não mais entram na sua cabeça, não fazem mais parte da sua vida, agora você é uma pessoa transformada, estragada, você não consegue desviar, você não consegue pensar em outra coisa a não ser Ele, a não ser a palavra dEle, a não ser o reino dEle, porque eu não quero mais nada, eu quero só Ele. Comece a falar isso, bate no seu peito, eu quero só Ele, eu quero só Ele, eu quero só Ele. Você está estragado para o mundo. O povo de Deus, irmãos, tem que ser o povo mais feliz da terra. Você tem que ser a pessoa mais feliz no seu trabalho. Irmão, está tudo dando errado, você tem que ser a pessoa mais feliz no seu trabalho, porque as pessoas estão olhando. Está tudo difícil, acabei de chegar, pastor, olha, tá difícil aqui, viu? Você tem que ser a pessoa mais feliz no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família. E é difícil? É, porque às vezes o que você quer fazer? Quer chutar o pau da barraca. Não é só você, meu irmão. Está todo mundo aqui, tem um ministério aqui que passa por esses sentimentos. E o que nós devemos fazer? Confiar em Cristo e na mudança da nossa mente. Deixa eu abrir um aspas aqui. A sua família tem problema. Você abandona a sua família? Não. O seu trabalho tem problemas, tem muitos problemas. Você pede demissão todos os dias quando aparece um problema no seu trabalho? Não. Seu time perde, você abandona o seu time de futebol? Não. São Paulo não ganha um campeonato mundial já há quase 20 anos. Não vou deixar de ser São Paulino, o pastor Gelson não vai deixar de ser flamenguista. Não tem problema nada disso. Agora, acontece um problema dentro da igreja, procura a porta.
já não cabo mais aqui. O melhor, recebi uma palavra do Senhor, que é para eu mudar de igreja. Irmão, tem gente que ouve mais a Deus do que o próprio Abraão ouviu a Deus na Bíblia. Abraão ouviu a Deus 6, 7 vezes na Bíblia. Tem gente que está ouvindo Deus toda hora, quer tomar decisão e coloca na conta de Deus. Deus deve estar olhando lá de cima, não falei nada. Estou aqui trabalhando em outras coisas, estou trabalhando aqui no teu futuro, não estou falando nada disso. Aí tem pessoas, irmãos, que querem dar frutos sem criar raízes. Tem pessoas que querem dar frutos sem ter um lugar onde eles possam ser adubados, onde eles possam crescer, e por qualquer coisinha estão procurando outro lugar. Por qualquer coisinha não abandona a família, não abandona o emprego. Às vezes o cara está lá enchendo o saco do trabalhador, o cara está lá fiel todo dia. Aí o time está perdendo, mas o cara está com camisa, saiu camisa nova, R$500, $150, $200, $250. A camisa do Brasil durante a Copa estava $250. Todo mundo comprou, você não achava para comprar. Agora aconteceu um problema na igreja, vamos pular do barco agora, vamos sair fora. Temos que criar raízes, tem que haver uma maturidade 2.0 em nossa mente. Temos que crescer além disso. Irmão, não estou falando que a igreja é perfeita, nenhuma igreja é perfeita, que se fosse, já estávamos com Cristo. Não estou falando isso, a começar em mim. O que eu estou falando é que essa é a sua casa, essa é a sua família, esses aqui são os seus irmãos. A Bíblia diz que devemos, como vemos aqui no começo desse texto, amar uns aos outros. Irmão, tu pode não gostar de mim, mas vai ter que me amar, porque não tem um céu diferente para você. Pode não gostar do pastor, Pô, sou mais chegado na Rebeca. Eu entendo, eu também. Mas não tem outro céu, irmão. Tu pode ser meu vizinho, já pensou? A gente chega no céu e você ainda é meu vizinho? Já pensou? Se Deus tem esse senso de humor e te coloca na casa do lado da minha ali, aí vai passar a eternidade morando no meu lado. Então aceita. Você tem que gostar de mim, você tem que me amar. E é isso com você, e é isso com o próximo, com as pessoas que estão do seu lado. Nós temos que crescer junto. Isso é maturidade no reino de Deus. E é aqui que nasce o título da mensagem, Maturidade 2.0. Uma geração que quer ter frutos sem raízes de um padrão de maturidade. Raízes fundas e mentes renovadas. Irmãos, eu e a Rebeca estavam conversando esses dias. Nós somos da geração dos millennials. Os millennials, na sua parte adulta da vida, nós nunca enfrentamos um dia sem guerra, depois de nos tornarmos adultos. Todos os dias de vida, depois da parte de adulto, o mundo esteve em uma forma de guerra, onde era uma guerra major, era um major event. Nós enfrentamos já o maior crash da economia desde 1940. Nós enfrentamos uma pandemia que foi maior do que a pandemia de 1980 da AIDS, e isso nós nem fizemos 40 anos. Aí tem um monte de gente que quer falar com psicólogo e a gente acha ruim. É claro que tem que falar com psicólogo, mas isso aí é para outra coisa. Tem que orar, tem que buscar. Uma geração, irmãos, que não decide criar raízes, que não decide crescer, que não decide buscar a Deus e firmar onde está, enfrentar os problemas. Já enfrentou o problema, irmão? Continua enfrentando na tua igreja. Continua enfrentando problemas na sua igreja. Continua passando ali, porque é ali que Deus tem um plano para vocês. Mas vamos voltar aqui a Efésios 4:23, sendo renovados quanto ao modo de pensar. Eu não estou pregando aqui, irmãos, pensamento positivo. Não é pensamento positivo, não é autoajuda, não é coach, é a palavra de Deus. É você se dedicar a pensar, a meditar na palavra de Deus. Isso é a definição da palavra meditação. É você pegar aquele texto que você acabou de ler, ou pegar um texto da Bíblia, ou pegar uma pregação que foi trago aqui, e você meditar naquela pregação, naquela palavra, naquilo que foi dito, e você passar aquilo todos os dias. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a gente tem que aprender a fazer perguntas aqui do texto. O texto começa dizendo não, ele mostra ali não, você não vai fazer isso. Existe ali uma condição de alcançarmos o que Deus tem para nós, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável
vontade do Senhor. Se eu perguntar aqui, quem quer experimentar tudo isso que Deus tem para você, a igreja toda deveria levantar a mão, amém? Todos nós queremos experimentar isso. Aí seria algo retórico. Eu estaria perguntando fazendo uma pergunta do qual eu sei a resposta, mas poucos de nós queremos passar o processo para chegar lá. Eu estava com um jovem esses dias, e a gente teve a irmã que veio aqui, uma irmã usada no dom de profecia, e ele falou: Tiago, não vou não, porque toda vez que a gente vai, só tem profecia para você, para a Rebeca. Aí tu tá dedicando? Como que tá a tua vida com Deus? Tu quer profecia, mas como está a tua vida com Deus? Aí para, aí quebra o cara, aí quebra a perna do cara. Tu tá lendo a Bíblia, irmão? Tá buscando, tá jejuando, tá fazendo alguma coisa? Aí qual que é a resposta do cara? Silêncio. E quem cala? Então vamos buscar mais a presença do Senhor. Jesus disse em Mateus 16, versículo 25, que se nós quisermos salvar a nossa vida, temos que perdê-la. O Evangelho não é sobre como eu vou ganhar a minha vida, é como eu vou perder a minha vida pelo Senhor para ganhar na eternidade. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou conquistar nessa vida é para o Senhor. E tem uma só meta, que é ser investida no reino de Deus. Os meus dons, os meus talentos, a minha inteligência, os meus ganhos, eles são todos dedicados ao Senhor. Assim que eu passo a ser servo do Senhor Jesus Cristo, assim que eu tenho Deus como meu Senhor e Salvador, nada mais me importa, nada mais é meu, nada mais é do meu ganho. Agora tudo passa a ser para o Senhor. Então como que eu vou perder a minha vida para ganhar em Deus? Preste atenção que existe uma cosmovisão hoje da era pós-moderna, que é a era que nós vivemos hoje. Veja como o mundo tenta tirar isso da gente. Veja como o mundo tenta apagar esse pensamento de você e de mim. E eu quero terminar. Existem 6 características que a cultura pós-moderna hoje tenta usar para tirar algumas coisas, para tirar isso de você, esse sentimento de crescimento, esse sentimento de dedicação à palavra. E eu vou passar só alguns aqui, porque nós já estamos sem tempo, mas o primeiro e o mais perigoso é o relativismo. Sabe o que é ser relativo? É o ponto, hoje não existe mais uma verdade absoluta, depende do ponto de vista. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Se você não acredita nisso, isso é problema seu. Eu acredito, e os dois podem estar certos, de acordo com o mundo. Um ponto de vista que está sendo ensinado em escolas, universidades, na televisão, no Netflix, encharcada de relativismo. Antigamente o protagonista do filme era os policiais, era o bom político, era o cara que fazia tudo certo. Hoje os protagonistas são os ladrões. Hoje os protagonistas são aqueles que dão um tiro contra a polícia. Hoje o protagonista, aquele que são defendidos, são as pessoas fazendo as coisas erradas naquilo que nós estamos deixando entrar dentro da nossa casa. Irmão, saiu um filminho lindinho esses dias. Qual que é o nome do filme? Do Monster? O Minions and Monsters. Lindinho, você vai assistir aquilo, é um filme lindinho. No meio do filme, irmãos, eu estava vendo a propaganda, eles abrem um livro lá, começa a falar na língua deles e começa a sair monstros de tudo quanto é lado. Irmão, eu vou deixar meu filho assistir uma coisa dessa? Minions and Monsters. Eu vou deixar meu filho assistir uma coisa, vou deixar isso entrar na cabeça do meu filho, como se isso fosse uma coisa realmente que eu quero trazer para dentro da minha casa. Como que isso vai trazer a renovação da mente do meu filho? O que isso vai agregar na maneira em que eu estou tentando criar a minha família, na maneira em que eu estou tentando dedicar a minha família ao Senhor? Não assistiram e não vão assistir. E a Angélica chora e faz charme e vem papaizinho lindo e não vai assistir de todo jeito. Porque não vai entrar na nossa casa. Hoje o perigo para o crente, talvez isso não seja mais pecado. Talvez é a Bíblia que tem que ser renovada. Conversas que já estão saindo por aí. Talvez é a Bíblia que precisa de ser atualizada.
Talvez é o pastor que é muito antigo, que tem uma visão muito antiga das Assembleias de Deus. Aí começamos a deixar isso passar na nossa cabeça. Isso fica aqui matutando. Pastor não manda em mim, pastor não paga minhas contas. Gente que fala isso quebra a cara rapidinho. Aí deixamos isso passar na nossa cabeça e ficamos usando isso como desculpa para fazer aquilo que queremos. Para fazer o que se chama de hedonismo. Aquilo que eu quero para o meu prazer imediato. Eu instalei uma regra para mim mesmo. Se eu estiver querendo comprar alguma coisa agora, eu tenho que esperar 3 dias para dar o buy. Você já viu que quando você vai no Amazon, vamos colocar no Amazon ou no Walmart, a primeira coisa que você faz depois de você achar o item que você quer comprar, o que é? Quantos dias vai levar para chegar? Se der mais de 2 dias, com certeza você vai procurar o próximo. É ou não é? Porque tudo tem que ser agora. Eu tenho que matar minha vontade, é agora. Eu tenho que fazer tudo o que eu quero, é agora. Porque se for daqui 5 dias, já não serve para mim. Porque se não for para acalmar o meu ego agora, para acalmar a minha vontade agora, já não serve para mim. Então isso chama hedonismo. É aquela palavra, é aquela vozinha na sua mente que vai, compra. Você merece. Você trabalha tanto. Nossa, você trabalhou 12 dias hoje. Aperta o buy. Aperta o buy. Ah, eu não tenho dinheiro. Financia. Coloca no cartão de crédito. A gente se vê, Deus vai ajudar. Aí você vai dar. E o cartão de crédito chega. E fica aquela bênção. Ah, Senhor, não sei o que está acontecendo com as minhas finanças. O devorador está entrando. O devorador é o dedo que está lá no buy. Esse é o devorador. Aí chega em casa, tá de dieta. Vou comer uma coxinha. Tive um dia difícil, vou comer uma coxinha. Uma coxinha com bastante gordura, frita no óleo qual que é o óleo de canola? Porque é esse que é gostoso. Qual? Óleo reusado, porque o óleo sujo é que dá o gosto. Vou comer desse. Quem foi que inventou dia de lixo? Aquele endemoniado que falou que só tem um dia para ter dia de lixo. Aí você chega, em vez de comida se tornar um remédio nas nossas vidas, se tornar algo que é suposto nos levar a ter uma vida melhor, se torna agora algo para o nosso ego, algo para o nosso emocional. Aí vai Ozempic, ou Retatrutide, ou o outro. Qual que é o outro? Ah, já sabe. Todo mundo aí tá esperto nisso aí. Aí vai no Monjaro, no irmão Jairo. E coloca o irmão Jairo, porque o milagre não vai sair da disciplina, da mudança de mente, vai sair da agulhinha, não é mesmo? Então tudo isso, nós temos que prestar atenção de como a nossa mente está sendo moldada pelo mundo. Eu quero te convidar hoje a ficar de pé, aqueles que querem mudar a sua mente. Se você está precisando de força, irmão, não é fácil. Não é fácil você mudar o seu jeito de pensar, a sua mente, o seu jeito de decidir, de tomar decisão, de criar uma certa disciplina perante Deus. Não é fácil, e o problema não é só com você, o problema é com todos nós somos tentados, mas a Bíblia diz que o Senhor não te tenta de maneira que você não possa passar pela tentação, sendo mais do que vitorioso em Cristo. Eu quero convidar aqueles que precisam de oração hoje. Se você reconhece que você precisa de uma mudança, que você precisa de força, eu quero que você venha aqui na frente, porque o fraco vai dizer hoje, eu sou forte em Cristo Jesus. Vem aqui na frente correndo, não perca tempo, o ministério vai orar por você, eu quero orar com você, quero chorar com você, quero sorrir com você, mas não deixe de tomar essa oportunidade para que Cristo possa crescer na sua mente, para que possa haver mudança no seu modo de pensar, na sua mente, no seu modo de agir durante os dias. Não perca tempo. Eu sei, Deus está falando no meu coração, irmãos, tem pessoas aqui que precisam de oração. Não deixe que a vergonha venha se apoderar de você. Venha aqui correndo na frente e faça parte daqueles que têm uma mente mudada em Cristo, que têm uma mente alterada em Cristo. Levanta as suas mãos agora. Vamos orar, vamos pedir a Deus que venha trazer mudança no nosso coração,
mudança na nossa mente, mudança no nosso comportamento, que não venha permitir que as pessoas venham tirar a graça dos nossos olhos, a graça do nosso comportamento, a graça de quem somos, que venhamos ser pessoas diferentes nesse dia, amém?